Olá, meus irmãos brasileiros, muito boa noite a todos. Eu quero tão somente compartilhar aqui com vocês um conselho de irmão, de amigo e de nacionalista de nossa nação, brasileiro feliz de ser habitante desse país, pelo qual sabemos que foi Deus que fez toda a terra. E nesta noite, um conselho que eu quero passar a todos vocês, brasileiros, amigos que me conhecem e aqueles também que não me conhecem. Eu sou membro, pela misericórdia de Deus e o chamado dele para a minha vida, do caminho antigo, Igreja de Deus. E o que eu quero compartilhar com vocês o seguinte conselho, que é o seguinte: não é julgando nenhum de vocês, por favor, não me entendam mal, porque as doutrinas de Cristo que foram escritas para ser ensinado e para ser cumprido na igreja do mesmo Senhor nosso Deus, a qual Jesus Cristo edificou essa igreja que foi ordenança dele. Paulo deixou bem claro em 5,13 de 1 Coríntios que os de fora Deus é quem julga, mas os de dentro, quem está na ordenança de tomar conta do povo, qual Deus destinou para tomar conta do povo dele. Então, o que é cometido de fora do comum na igreja de Deus, o homem de Deus que é chamado por Deus para ser funcionado ali como pastor, ele tem o poder de julgar os de dentro, mas os de fora não tem esse poder de julgar, porque na igreja de Deus obedecemos apenas o que é para ser obedecido. Então é o seguinte, pessoal, eu, como brasileiro, eu tenho, e ser humano, e conhecedor pela misericórdia de Deus hoje, do que se diz respeito à vida humana, eu tenho profundo sentimento que vem de Deus, de todas as pessoas que estão de fora ainda da igreja de Deus, que não conhecem a igreja, que não conhecem o caminho antigo. Porque eu vejo muitas pessoas que estão exercitando coisas que ocorreram de contraverso na vida, pelo qual às vezes eu sinto, eu creio que Deus tem sentimento maior porque Ele é o Criador e Ele não fez nenhum ser humano para ser destruído. Então, um sentimento que eu creio que todos os membros da Igreja de Deus têm, é um sentimento que vem de Deus. E às vezes eu não consigo me conter e me coloco aqui de frente à tela, usando a tecnologia que é obra de Deus, porque está em Daniel 12,4, que a ciência se multiplicará. Então, hoje eu tenho um pleno entendimento vindo de Deus que essa tecnologia podemos usar para o bem também, para ajudar as pessoas que às vezes estão frustradas. Nada nessa vida está perdido enquanto você ainda está vivo. Pessoas, você quem sabe que
percebe no mundo pessoas que adquiriram relacionamentos prematuros, tipo casamentos, e muitos casamentos frustrados, muitos casamentos destruídos. Tudo porque pessoas que não conheceram o verdadeiro amor, chamado o amor de Deus. Então, pessoal, eu trago simplesmente esse conselho para vocês. Por favor, assistam às doutrinas de Cristo Jesus que é ensinado pelo caminho antigo. E não deixe que o ódio seja mais exercitado pelo motivo de separação, a convivência que vocês não se deram bem, um foi para um canto, outro foi para outro. A vida sua não está destruída. Tudo, enquanto a vida há esperança, se você vai procurar o caminho certo. Tem pessoas que têm exercitado o ódio de uma maneira que acha que a solução é sair no mundo se prostituindo. Homens que por um relacionamento não dá certo, não acredita mais na vida, aí sai, arruma várias namoradas para se satisfazer. Mulheres também que às vezes arrumam vários namorados para se satisfazer. Por favor, não estou julgando nenhum de vocês. Longe de mim. É só um conselho. Para a vida de cada um de vocês tem solução. É só vocês quererem conhecer o verdadeiro amor de Deus, porque a Bíblia diz em 19:14 de Provérbios que a herança vem dos pais, mas a mulher prudente vem de Deus. Então, em Cristo Jesus, quando a gente aprende as verdadeiras doutrinas, que conhece o verdadeiro amor, tudo que acontece em nossas vidas vem preparado por Deus. Eu não quero aqui criticar nenhum líder religioso, porque eu tenho um caminho verdadeiro para falar para vocês, que é a Igreja de Deus. Então, se fosse assim, eu estaria onde eu nasci, onde meus pais me levaram, porque eles também não conheceram ainda o caminho da verdade. E eles não têm culpa, porque as coisas de Deus acontecem tudo na hora certa. E eu vejo muitas pessoas no mundo sem esperança, não confia mais em ninguém, tudo porque as pessoas não sabem que nesse mundo, além do Deus Todo-Poderoso que fez o mundo e fez nós seres humanos, habita outro ser chamado o Príncipe das Trevas, pelo qual Adão abriu a porta para ele infectar a humanidade com o pecado. Então as pessoas que não conhecem este verdadeiro amor, quando se frustram em seus relacionamentos, aí exercita de uma forma desleal. Resultado, mais tarde as pessoas, em vez de estar para o bem, estar com o coração mais duro, a mente mais travada. Então, as obras das trevas é isso aí, meus irmãos. É fazer com que as pessoas não acreditem em mais nada, mas se você ouvir, porque em Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. João 8:32 diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, esse é o caminho. Conhecer o caminho da verdade, que é o caminho antigo. A Igreja de Deus, aonde é ensinado as verdadeiras doutrinas de Cristo, onde você vai conhecer o verdadeiro amor de Deus, e você vai ser guardado e protegido, e as obras da treva não vão te alcançar. Eu falo as obras das trevas porque a Bíblia diz em Isaías 60, verso 2: eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos. Isaías profetizou aquilo ali porque o Espírito de Deus se apossou dele e profetizou algo que ia acontecer. Então, cobrirão a terra, futuro.
é o que hoje podemos presenciar, essas trevas, que é obras fora do normal, entendeu? E a escuridão tem desmanchado o prazer de muita gente. Tem pessoas que não têm mais prazer na vida, acham que a vida é só se destruir na prostituição, em bebedice, essas coisas, entendeu? Então eu quero só compartilhar com vocês isso aí, que tem esperança para a vida de cada um de nós. Embora talvez minha família, por viver em outra religião qual eu vivi, hoje não compreender aonde eu estou, mas eu posso dizer para vocês que hoje eu tenho a presença do verdadeiro amor de Deus em mim, de modo tal que eu me compareço aqui para dizer para vocês, a Igreja de Deus é um corpo pelo qual me tornei membro, pelo ouvir o chamado de Deus, e para todos vocês que ainda não são membro, vocês têm oportunidade de assistir às doutrinas de Cristo e se tornar uma pessoa saudia, curado da mente, de todas as coisas que não veio de Deus, que foi implantado na mente de muitas pessoas, pelo qual muitas pessoas é infeliz nestes dias, neste tempo. Então eu deixo aí essa mensagem, um conselho de irmãos, de brasileiro que tem muito sentimento por cada um de vocês, brasileiro, irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês e tenha misericórdia de cada um de vocês, porque as trevas que a Bíblia fala era invisível, é invisível. E hoje há muitas prematuridade, muita. Você vê hoje no mundo, muitos jovens começam relacionamentos no mundo, eu não vou dizer só a nível do Brasil, mas principalmente no Brasil. Começam um relacionamento tão jovens, tão cedo. Seria bom que começasse e nunca terminasse, mas infelizmente, por não terem uma certa maturidade, quando chega no meio do caminho, aí um se desgosta do outro, e um vai para um canto, outro vai para outro, quanto muitas vezes muitos até um destrói o outro por não haver, na verdade nunca houve amor, houve uma certa facciosidade de emoções prematura e curiosidade de conhecer o sentido do gozo da carne, e no meio do caminho vem decepção porque não tiveram maturidade. E muitos relacionamentos desses debaixo de poderosas religiões, pelo qual alegam fazer esse tipo de casamento no nome de Jesus, enquanto que estão em nome de outras coisas. Mas eu não quero deixar que você se fira, porque você vai pensar logo que eu estou falando em religião, atingir na sua religião, pelo qual eu tenho conhecimento pela misericórdia de Deus que a verdadeira religião é a que está na Bíblia, porque no tempo dos apóstolos, o apóstolo Paulo, ali em Atenas, lá na cidade da Grécia e lá em Tessalônica, havia muitos religiosos e Paulo anunciou ali, Paulo era membro da Igreja de Deus e ele chegou ali aqueles povos anunciando o Evangelho de Cristo, pelo qual todos os que creram nele se tornaram membros deste corpo chamado Igreja de Deus. Então já dá para perceber que, se você vai examinar as Escrituras, pode ler Atos 17, você vai perceber que a Igreja de Deus que foi dita por nosso Senhor Jesus Cristo, formada por Ele, e foi dita por Ele para que este Evangelho fosse pregado ao mundo todo através deles, dos membros, você dá para perceber que já saiu de Jerusalém, Paulo já estava em outras comarcas, né? Já estava no meio dos gentios, já pregando o Evangelho. Sendo que ele procurava sempre os judeus, porque tinha muitos judeus nessas cidades, e ele anunciava ali o Evangelho lá, né, na Grécia, lá em Tessalônica, pelo qual os judeus queriam matá-lo, porque estava trazendo de volta a eles o Jesus qual eles crucificaram. Então, meus irmãos,
é muito, talvez seja muito complicado hoje para a mente de cada um de vós, porque passaram para vocês só o nome de Jesus. E muitos dizem que o nome de Jesus é o que basta. E por isso que muitas pessoas não querem saber mais do Evangelho, da palavra de Deus, porque tem vindo a frustração aí dessas religiões aí erradas, que não foram ordenadas para ensinar as palavras de Deus. Mas eu posso dizer para vocês, testificar que a Igreja de Deus é um corpo que ele é formado pelo próprio Deus. E contra este corpo, meus amigos, Satanás não pode botar o dedo, não. Por isso que eu te digo, assista às doutrinas de Cristo e não deixe que sua felicidade seja interrompida até o fim de sua vida. Porque todos vocês que não conhecem a Igreja de Deus, não conhecem o amor de Deus, vocês podem nascer de novo em Cristo Jesus e Deus, se for da vontade de Deus, de muitos de vocês, novamente, através do amor de Deus, conhecer um novo relacionamento guardado e protegido debaixo do poder de Deus, vocês podem serem felizes e muitos felizes, porque além de ser feliz nessa vida, ainda a garantia da vida eterna, porque a primeira salvação que Jesus Cristo quer dar ao homem é a salvação do poder do pecado. E muitas pessoas que não conhecem o verdadeiro amor de Deus vivem enterrado no pecado, morto espiritualmente, sem saber que existe um caminho muito poderoso e muito verdadeiro para que o homem se limpe de seus pecados e seja purificado em Cristo Jesus para dizer que tem felicidade interior, que a felicidade de muitos às vezes é passageira, mas a felicidade que vem de Deus, ela vem de dentro, pelo qual o homem interior compreende todos os homens que vivem exteriormente e o exteriormente não compreende ele, porque ele nasce de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite, ou quem sabe você vai assistir esse vídeo durante o dia. Tenha um bom dia e que a paz de nosso Jesus Cristo tome conta de cada um de vocês. Deus abençoe a todos. Um abraço.